Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Nós temos aqui gente de Portugal, o pessoal estava colocando no chat aqui, de Portugal, de Curitiba, de São Paulo, da Bahia, obviamente, da Alemanha depois vocês falam a cidade que vocês estão, né? E que lá já é bem tarde, né? Então tem que ser muito bem relacionado, né? Para a gente ter isso. Então, privilégio ter vocês aqui com a gente. Vale reforçar que o convite aos líderes que fazem parte dos painéis, são 23, nós já estamos aí na reta, né, já chegando no quarto dia. Eles foram escolhidos ali por a gente acompanhar a carreira de vocês durante um bom tempo, e que vocês têm visões e práticas ali que estão ligados a uma conexão de processo de transformação e evolução organizacional, né, trazendo essa questão da humanização, até dos valores da espiritualidade, para o contexto de evolução. É o ponto de partida que a gente olha para esse processo de transformação das organizações. Então, sejam bem-vindas. Vamos lá, Tânia e Júlia. Eu vou falar um pouquinho de como eu conheci vocês, até para apresentar para o nosso público, depois a Regina já entra, a gente já faz essa troca aqui, né? E a gente já fez um warm-up, né? Um aquecimento a semana passada. A Tânia, eu tive o privilégio de conhecê-la numa turma da Fundação Getúlio Vargas, e hoje ela está numa posição de head de RH na Alemanha, acompanha a trajetória desde aquele momento, faz uns bons anos, nem sei quantos anos Foi faz. 2013, faz 10 2013, anos. 10 anos, olha que fantástico. E aí sempre trocando, ela sempre à disposição para colaborar e feliz de ter você aqui com a gente. A Júlia eu conheci no momento da pandemia, e a Júlia eu conheci, né, pelos contatos ali do LinkedIn, olhando um pouco dessa trajetória fantástica, passando por grandes corporações, naquela ocasião na Alstom, hoje na SAP, e a gente nós conhecemos no auge da pandemia, quando a gente promoveu uma volta ao mundo sem sair do lugar que a gente estava, e eu conheci a Júlia. Naquela ocasião, eu falei para a Júlia, nós tivemos uma das lives mais extraordinárias, só que a gente não tinha o registro, agora a gente tem o registro, viu? Então, sejam bem-vindas. Rê. Não, super bem-vindas, né? Tivemos a oportunidade de nos conhecer antes do evento aqui, e é um prazer tê-las conosco com um assunto tão importante e, às vezes, não tão totalmente sempre valorizado dentro das organizações, né? No sentido de as organizações se apropriarem dos talentos existentes e utilizar isso dentro desse ambiente colaborativo que pode potencializar e criar um processo muito mais humano de conexões e de conhecimentos, né? Então, acho que esse é o tema, né, que nós temos que colocar em pauta. Nós gostaríamos que a Tânia poderia se apresentar, contar a sua experiência, e aí a gente poder caminhar em cima desse tempo, tá bom? Tá joia. Bom, brevemente, muito obrigada de novo pelo convite, parabéns, prestação liderança, 23 anos não é pouca coisa, muito pelo contrário, parabéns mesmo, é uma honra estar aqui hoje. Bom, vou me apresentar um pouquinho, como o Adilson já comentou, eu moro aqui na Alemanha, eu estou aqui desde 2015, eu vim uma vez antes, em 2012, mas desde 2015 eu estou aqui continuamente e como head de RH, né, na empresa que eu trabalho, é uma empresa de máquinas e de telas metálicas, então manufatura. Eu sou psicóloga de formação, e esse convite veio numa época muito interessante, que eu morava em São Paulo, estava terminando justamente o master que eu estava fazendo, que eu conheci o Adilson, e uma das coisas que o Adilson acha mais interessante, né, da minha vinda para cá, que eu tenho que mencionar, é o fato de que eu trabalhei paralelamente quase um ano com a pessoa que me antecedeu. A pessoa que trabalhava no RH antes de mim, né, a diretora, ela estava há 20 e poucos anos lá e gostaria de
se aposentar um pouquinho antes, né? Aqui na Alemanha isso é possível, ela ia se aposentar um pouquinho antes, avisou com o tempo, e aí que começaram as conversas comigo. Na época eu topei, com o meu então namorado, hoje marido, funcionou, e a gente veio para cá, para esse desafio. Né, então, uma das características bem interessantes é essa, né, que a empresa que eu trabalho fez isso e não é o único caso, né, não foi um caso único, isso é um investimento, né, todo mundo, acho que está aqui sabe que, né, envolve dinheiro, você deixar 2 pessoas paralelamente trabalhando, mas, a crença é realmente de que isso é um investimento, né, e não um gasto, porque é investir no futuro, é ter a certeza de que as coisas vão ter uma continuidade, que faça sentido para a empresa, né. Isso a gente faz nem sempre num período tão longo, mas a gente faz com frequência, né, que 2 líderes trabalhem de forma conjunta, especialmente em posições estratégicas e especialmente quando a pessoa está há muito tempo na empresa. Porque a gente sabe que, por mais que existam bons processos de informação, alguma coisa pode acabar se perdendo, né. E aí a gente começa já no nosso tema, né, que é justamente a inteligência coletiva. Eu entendo que a minha própria vinda para cá é um movimento da empresa justamente com certeza não com esse nome, mas, de fato já posso considerar como um passo, nesse sentido, né, porque uma empresa alemã contratar uma brasileira, latina, com 30 e pouquinhos anos, para entrar numa turma de homens, todos acho que na época com mais de 40, enfim, já era uma pequena revolução ali, para dizer: "Bom, a gente não quer só pessoas iguais tomando decisões aqui na empresa", né. E aí, talvez valha a pena, né, descrever de forma bem breve o que é inteligência, coletiva, né, existem diversas definições, existe um dos principais autores, é um francês, né, o Pierre Levy, mas basicamente, a descrição é bastante simples, né, são saberes individuais que são coletivamente, transformados em um saber coletivo. Né, então, através de memória, através de percepções, através de conexões e de formas diversas, mas é basicamente isso, né. Mas o significado disso e a potência disso é enorme, né. Então, eu entendo, justamente voltando, né, um pouquinho na minha história, fazendo essa conexão, que a diversidade, né, que é um assunto tão importante, tão em pauta, né, nas nossas vidas, na vida, né, de quem trabalha em recursos humanos, nas empresas, é, por si só, uma tentativa ou um fator de extrema importância para a inteligência coletiva, porque eu acho que está mais do que provado, existem diversas, pesquisas que mostram isso, que pessoas iguais tendem ou com características iguais, tendem a pensar de uma forma parecida, seja porque são da mesma região, seja porque são do mesmo sexo, seja porque foram criadas de uma forma parecida, então a chance de você ter ideias diferentes é menor, é quase que estatístico, né. Então a diversidade caminha ali lado a lado com a questão, né, da inteligência coletiva. E uma questão que a gente sabe que nem em todas as empresas, está presente ou está sendo incentivada, né, o assunto é muito mais, forte do que há alguns anos atrás, mas ainda assim, e ontem a gente teve o Dia das Mulheres, acho que dá para afirmar que tem muita coisa a ser feita, né. Não só em questão de gênero, mas em diversas questões ligadas à diversidade, né. E uma coisa que também é importante, né, a gente, lembrar e levar em conta em relação à inteligência, coletiva, é a tecnologia, né, sem dúvida a tecnologia desde do simples fato da existência da internet até o ChatGPT, que está todo mundo falando, e todas as outras inteligências artificiais, eh, elas potencializam e elas catalisam de forma extrema a inteligência coletiva, né. Então o Adilson comentou justamente na pandemia, né, eu também tive o prazer de participar, né, dessa volta ao mundo que teve. Imagina, isso é a pura inteligência coletiva e esse fórum também, né, esse fórum é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está construindo saberes, individuais, a gente está trançando, a gente está, pegando, né,
o conhecimento de diversos lugares, de diversas pessoas, para fazer um conhecimento coletivo. Mas por que que isso é importante, né? Por que que isso é interessante? Porque ele é único, né, a inteligência coletiva, esse saber coletivo, ele é único e ele só pode ser feito com mais de uma pessoa, né, é um contrassenso, não dá para pessoas sozinhas, produzirem o mesmo tipo de conhecimento que várias pessoas juntas podem produzir. E apesar de que isso pode parecer óbvio, eu entendo na minha experiência, né, na minha organização e também em muitas trocas, que isso de fato na execução não é tão simples, né. Então, eu acho que se você perguntar para alguém numa empresa, ela não ninguém vai dizer que não quer isso ou que não acha isso bom, né, mas daí a executar é que é a questão, né. Que estratégias, que ferramentas que eu posso usar, que eu posso lançar mão, para de fato, poder construir isso, né, e se isso de fato é valorizado, né. Então, isso é uma coisa que a gente até conversou no nosso warm-up e que eu pensei para trazer hoje, que é realmente essa questão da execução, né, como fazer dentro das empresas. Muito se fala em trabalho de time, trabalho de equipe, temos que trabalhar juntos, mas como é que eu faço? Como que eu motivo, como que eu levo as minhas pessoas a fazerem isso? E, de novo, a gente volta para um conceito que talvez pode parecer simples, mas que na execução é que mora o desafio, que é, você tem aquilo que você recompensa. E não é só dinheiro, né, pode ser por elogio, pode ser por, eh, a pessoa conseguir um cargo diferente, pelo que o tipo de recompensa que for, né. Então, eu não posso falar: "Ah, gente, a gente quer trabalhar em time, só que lá no fim do mês, no fim do ano, eu compenso aquele que fez rapidão Legal. sozinho", né. E às vezes isso acontece sem querer, né, não é nem, proposital, mas, a gente vai reforçar e você vai ter o comportamento que vai aparecer com mais frequência é aquele que foi reforçado, é aquele que vai ser recompensado, Uhum. né. E uma coisa interessante que a gente conversou também, até de uma provocação inclusive da Júlia na nossa conversa, é que eu realmente acredito, e aí eu quero trazer um caso, né, um exemplo da nossa empresa, de que a implementação de algumas, políticas pode ajudar, né. Então, o que que a gente fez? A gente, há quase 2 anos atrás, implementou uma nova política, tanto de bônus, quanto de atingimento de metas. E a gente fez para essas 2 ferramentas, um dos critérios é trabalhar em conjunto com outros times, não dessa forma, assim, solta, mas bem detalhado no modelo SMART, bem claramente a meta definida, mas é assim, a pessoa só consegue 100% daquilo que ela pode receber, se ela trabalhar com os outros times que ela precisa trabalhar. Então, a visão e a mensagem fica muito clara, né. E aí a gente pode pensar: "Bom, mas será que não é um pouco artificial forçar as pessoas?". Às vezes a gente precisa começar assim, né, porque qual que é o objetivo? O objetivo é que talvez você comece de uma forma um pouco artificial, um pouco, ligada aí, né, até uma questão financeira, porém, a ideia, o futuro é que isso se transforme num reforço intrínseco. O que que é o reforço intrínseco? Que a própria atividade de trabalhar de forma coletiva seja o reforço, que você já não Uhum. precisa de nada para além daquilo, para que você queira fazer isso. E às vezes o início precisa ser um pouquinho incentivado, né. E eu acho que isso é muito interessante, né, porque e essa foi justamente a provocação, a conversa que a gente teve com a Júlia, que é assim, não é só bom para o grupo, é bom para mim também, né, e tudo Uhum. bem, né, não é uma questão individualista, não é uma questão egoísta, todos nós estamos, em ambientes diversos, por motivos diversos, e por que não, que isso também seja bom para o indivíduo, né. E eu realmente estou muito convencida disso, né, que o trabalho em equipe, o trabalho coletivo, ele tem um potencial que
jamais pode ser atingido de forma individual. E as organizações são coletivas, né? Então, eu acho que isso é um pouquinho do que eu queria trazer hoje, né, de um exemplo bastante concreto, né, lá da nossa empresa, e que tem funcionado. Eu recebi, inclusive, esse feedback: "Ah, mas vai forçar a gente colocar ali nas metas que tem que trabalhar?" Vai. A gente começa assim e vamos ver. E o feedback depois realmente tem sido positivo, porque o trabalho em conjunto ele é necessário numa organização. Então, por que não a gente colocar uma clareza nisso, uma visão, uma comunicação, para que justamente depois, uma vez juntos, a gente perceba, poxa, realmente é muito mais legal, é muito mais interessante e extremamente mais rico. Né, e de fato a gente tem recebido dos líderes esse feedback, inclusive de uma das pessoas que fez esse comentário no começo, quando eu fui conversar com ela de novo, ela falou: "Não, eu realmente preciso dizer, o meu time e o time lá do fulaninho tem trabalhado melhor, a verdade é que incentivou", né, e é isso, né, esse eu acho que é o grande potencial, né. Fantástico. Deixa eu aproveitar aqui uma coisa da sua fala no final aqui, Tânia, que e isso está sendo levado para um processo da cultura, né? E aí a experiência vai trazer isso de fato para o DNA da cultura. E às vezes as pessoas existem porque não foram para a experiência. E aí você fala, vamos promover a experiência, né? Naquilo que a gente acredita para fazer a coisa diferente. Eu queria fazer esse gancho. Sim, isso que isso que você cita, o DNA, eu faço essa ligação com isso que eu disse de passar a ser intrínseco, né, que a própria atividade seja, o motivo pelo qual você faz aquilo e nada para além disso, porque passa a estar no DNA. Legal, fantástico. Muito Muito bem. Vamos então agora, depois se houver algumas perguntas, Tânia, a gente volta aqui, tá? Ótimo, tá joia. Então vamos lá, Júlia. Então, olá todo mundo, oi Adilson, Regina, Tânia, obrigada pelo convite, é sempre muito gostoso estar aqui conversando com vocês. Parabéns, né? 23 anos, a gente sabe que não é fácil. Então, parabéns e que venham muitos mais 23 anos pela frente, né? E eu estou na França há 5 anos, né? Como a Adilson comentou no começo, eu vim para cá pela Alstom, que é a empresa que eu trabalhava antes, e hoje estou na SAP. Eu comecei minha carreira na área comercial, aí fui para o RH para trabalhar com o sistema de informação, onde eu fui head de sistema de informação de RH na Alstom, e fui para a SAP, que era um produto que eu trabalhava na Alstom, e hoje trabalho com todas as soluções de recursos humanos para a área de, né, que a gente chama de Human Experience Management da SAP. Então, estou muito feliz de contribuir. Eu vou pegar um pouco esse gancho já do que a Tânia estava falando, né? E até pensei assim, nossa, a gente coloca como pauta a inteligência coletiva, né? E quando que a inteligência coletiva ela é colocada como pauta? Porque parece muito óbvio, né? A gente sempre fala, né? Uma andorinha não faz verão. Então, a inteligência coletiva, muitas vezes, ela parece óbvia, mas ela não é trabalhada dentro da empresa. É como se fosse algo dado, né? Então, não preciso nem trabalhar isso, porque isso é algo dado, quando na verdade não, é algo construído, né? E é esse, às vezes, o grande ponto que eu acho que as empresas pecam, principalmente quando elas vão trabalhar com gestão de conhecimento. Então, ele falou isso no comecinho. Então, você faz processo, você monta toda uma estrutura, mas você não coloca as pessoas para trabalharem juntas. E aí, como que você vai realmente capitalizar esse capital intelectual, né, que você está construindo e é único de cada empresa, se você não trabalha a inteligência coletiva, né? E eu sinto que a inteligência coletiva ela vem cada vez mais sendo colocada como pauta e está ganhando mais visibilidade, entrando no discurso de uma forma mais recorrente, muito por essa mudança de paradigma que a gente tem na sociedade do consumo, né? Porque no século XX a gente tinha uma sociedade de consumo de acumulação de capital, né? Acumulação de bens, tudo muito individual, e hoje a gente tem uma sociedade de consumo no século XXI que é uma sociedade de compartilhamento. Então, eu não vou comprar um carro, eu vou fazer um leasing. Eu não vou comprar mais uma casa porque investir o meu dinheiro e ter uma rentabilidade é melhor do que eu comprar um bem.
né? Então, eu invisto numa empresa, ou seja, eu estou investindo em diferentes ações e numa forma muito mais coletiva de eu ter esse consumo, né? Então, aí eu acho que é nesse momento que a gente tem esse quebra de paradigma da sociedade de consumo que a inteligência coletiva, ela ganha mais visibilidade. Ela sempre esteve lá, né? Mas nunca com visibilidade e nunca trabalhada para evoluir de uma forma mais consciente, né? E aí eu concordo exatamente com o que a Tânia estava falando, dessa coisa da recompensa, né? E primeiro que a gente tem que trazer isso para a cultura, né? E como que a gente traz isso para a cultura? Quando a gente fala de organização que tem fins lucrativos. Qual é o final, qual é o objetivo final da empresa? É gerar lucro. Você está trabalhando numa empresa porque você precisa ganhar seu salário no final do mês e pagar suas contas, né? Então, quando você pode tocar no ponto-chave, que é o dinheiro, você recompensa todo mundo. Você recompensa não só o funcionário que está ali ganhando diretamente o bônus, mas a empresa que vai ter mais lucro. Porque diversos elementos que a Tânia falou, né? Inovação, por exemplo. Qual que é o que a gente mais escuta falar? Quanto mais diversa é a empresa, maior é o seu nível de inovação, né? E essa diversidade, né, de gênero, de formação. Então, eu estava aqui pensando quais são os elementos que estariam na cultura de uma organização que poderiam propiciar e impulsionar essa inteligência coletiva, né? E uma das coisas que eu tinha colocado é exatamente essa interdisciplinaridade, intergeracionalidade, interracialidade, todas essas conexões do diferente, né? Seja ele de formação, que é o que a gente tem visto muito hoje. E aí eu trago já como trazer isso para a prática, né? Por exemplo, todo mundo fala, é muito legal, diversidade, interdisciplinaridade, como você traz isso para a prática? Muitas empresas têm migrado para poder, sempre que possível, trabalhar com o que a gente fala que é project economy, né? Que é sempre trabalhar em projeto, né? E aí eu vou puxar a sardinha para onde eu estou hoje, né? Que é a SAP, e vou trazer não só um produto que a SAP tem, mas é a forma de trabalhar que a SAP tem, que virou produto, né? Que aí eu acho isso muito legal, uma coisa que se fazia interna que vira produto, né? Que é o que a gente chama de fellowship, que são essas plataformas onde eu posso dedicar 20% do meu tempo, 30% do meu tempo, para trabalhar num projeto de uma área completamente diferente da minha, né? Então, por exemplo, eu estou na área do RH, mas de repente abriu um projeto em finanças, onde eles precisam de uma pessoa que tenha um pouco mais de visão de pessoas para aquele projeto. Então, você pode se aplicar e trabalhar com gente que você nunca imaginou na sua vida. Então, eu acho que essa economia de projeto, de se trabalhar em projeto dentro da organização sempre que possível, é um dos elementos que ajuda então, a você a realmente intensificar essa diversidade, essa troca. E, além de tudo, uma coisa que é chave na inteligência coletiva, que é você ter realmente construir a sua rede de relações, né? Porque a gente geralmente tem muitos processos, aí você tem ferramentas, tem tudo, mas no final das contas, o que o ser humano gosta de fazer? Pegar o telefone e ligar para aquele que ele sabe que sabe a coisa, não é verdade? Se eu quero mandar aqui, né, eu tenho uma plataforma online, o Teams, o Slack, eu quero mandar uma mensagem que eu sei que ele fulano vai resolver em 2 palitos, né? Então, é muito importante essa conexão com as pessoas e o quanto o Covid, entre aspas, ele ajuda e ele atrapalha essa coisa do trabalhar de casa, né? Porque eu senti essa grande diferença de eu receber um onboard numa empresa que já era muito remota, né? Como é que eu conheço o time? Como é que eu conheço as pessoas começando à distância, né? Por essas plataformas. Aí eu trago assim, outra coisa que eu acho que é importante as empresas investirem muito, que não é porque a gente está trabalhando à distância que a gente nunca mais vai estar junto, né? Então, eu acho que mais do que antes, hoje é muito mais importante os eventos de confraternização que se tinha antigamente. Você fazer a festa de fim de ano, você fazer uma comemoração em algum lugar, hoje vai ter uma importância muito maior do que tinha lá atrás, porque é o momento que as pessoas vão se ver para trocar de uma maneira única e sem essa pressão do trabalho em si, da execução do trabalho em si, mas simplesmente pela troca e pela conexão genuína
um com o outro. Então, eu acho que esse momento pós-Covid traz isso para a gente, uma possibilidade de uma conexão mais genuína. Eu lembro que eu sempre trabalhei com algumas pessoas que eram mais tímidas, a gente fala assim, você tem que fazer network, você tem que fazer relacionamento, como se isso fosse uma coisa quase maquiavélica, né, de influências e poder, e quando, na verdade, isso só funciona se for genuíno. E eu acho que a inteligência coletiva, ela traz exatamente isso. Ela se constrói, ela se consolida quando ela está enraizada na cultura, que é exatamente o que a Tânia falou, né? Quando ela está intrínseca, né? Que ela realmente executa o seu papel e traz o seu valor, né? Então, eu vou falando várias coisas aqui, estava pensando, elementos da cultura que ajudam nessa inteligência coletiva. A gente falou de interdisciplinaridade, acho que todo mundo sabe, e é uma coisa que é a transparência. A economia do compartilhamento, ela traz isso. Eu acho que é um grande choque geracional, onde antes quem detinha a informação tinha o poder, e hoje, quanto mais você compartilha, quanto mais aquilo que você cria atinge as pessoas, maior é o seu poder, né? De alcance, né? Então, eu acho que tem esse paradigma muito grande que hoje você segurar a informação e segurar o conhecimento não te traz o benefício que traz compartilhar. E aí eu acho que a transparência é ainda mais reforçada da organização como um todo. Você quer que a sua empresa gere lucro? Coloque todo mundo na mesma página com a estratégia. Compartilhe realmente quais são os desafios, né? E uma coisa que eu acho que o RH está mudando muito, às vezes, assim, não pode falar isso para o funcionário. Não pode compartilhar isso com o funcionário. Como se eles fossem crianças que você não pode falar a informação, onde todo mundo é adulto, e se nós tratarmos o adulto como adulto, falando a real para ele vai entender. Agora, quanto mais você omite, você cria esse ambiente onde as pessoas vão criar as lendas urbanas dentro da organização, pior fica para o RH, ou para a organização no geral, lidar com isso, né? Então, esse eu acho que é um grande quebra de paradigma de se falar de números, de se falar o que vai reduzir, o que se pode fazer, o que não se pode fazer, a transparência e, já conectado, a comunicação. A forma como você vai fazer essa comunicação, porque hoje a gente é bombardeado todos os lugares, né? De informação, então a gente tem o e-mail, aí eu tenho o Teams, aí o Teams cria grupo dentro do Teams, então virou tipo uma nova caixa de e-mail dentro do e-mail, é uma loucura, e aí eu acho que a organização e o RH tem um papel muito importante de fazer uma curadoria dessas plataformas, porque todo mundo fica muito animado com o digital, né? Eu quero essa ferramenta, quero tudo isso aqui, e depois não sabe lidar com todos os canais que foram abertos. Então, eu acho que o grande papel do RH nesse momento é fazer essa curadoria de conteúdo, né? De conteúdo, de ferramenta, de saber filtrar. Eu faço outra propaganda aqui da SAP, que é uma ferramenta do RH, que é o Workzone, que a gente fala que é o one-stop shop, né? Que é um lugar onde você pode consolidar as suas ferramentas, as suas informações. Então, quando o funcionário quer, ele vai para aquele lugar como referência, né? Outras empresas vão ter outros produtos, mas assim, o quanto é importante você ter um lugar de referência, né? E aí, seja uma rede de compartilhamento interna, uma plataforma da comunidade, onde eles podem criar espaços para discutir diferentes temas, onde você pode ter o que a gente chama, né, a Wikipédia interna, né, o Wiki. Então, esses elementos são muito importantes para você fazer uma curadoria da informação e ajudar as pessoas a acharem a informação de uma forma mais fácil num lugar que tem informação para tudo quanto é lado. E aí, outro elemento que a gente estava falando, que veio até um pouco do outro painel que a gente estava vendo, que eu pensei que a gente estava discutindo no final um pouco essa questão geracional, falando, por que a pessoa já vem cansada, né? Essa corda esticada, a pessoa já vem cansada e tem o burnout. Um elemento
que eu acho que só é possível inteligência coletiva através de empatia. Que você não se comunica, não escuta o outro, se você não estiver aberto a isso. E eu acho que a empatia traz essa abertura de poder ouvir o outro de uma forma sem tanto julgamento, né? E aí eu venho com a cultura assim, transparência, comunicação, empatia, direito ao erro, você ter equidade, que é o que a gente está falando muito aqui. Eu vejo ainda muitas empresas, e aí está mudando, mas muitas empresas, assim, eu não comunico todos os funcionários os resultados da empresa, eu comunico esse nicho. Aí esse nicho tem direito a ir na festa tal, o outro nicho não tem. Aí você cria várias desigualdades e você cria essa guerra dentro da própria organização de desigualdade de pessoas querendo ter acesso e não podendo ter acesso, né? Esse modo competitivo que funcionava antigamente não funciona mais, porque hoje fica feio para a organização, porque fica excludente, não fica inclusivo, né? E hoje a gente tem que trabalhar essa inclusão. Não existe inteligência coletiva consolidada se eu não me sentir incluída no ambiente que eu tô, né? Não tem como eu compartilhar se eu não me sentir incluída. E aí, deixa eu ver que a gente está chegando um pouco... Algumas ferramentas para a gente trazer isso para a realidade, né? A Tânia trouxe a remuneração, eu acho que onde eu acho que de primeira você encontra o resultado mais de cara, que quando bate no bolso, todo mundo sente. Aí eu acho que vale muito a pena voltar a falar de coaching, né? Que é num mundo onde todo mundo tem que se relacionar online, tem que buscar informação por uma máquina, com ferramenta, nananã, nada melhor do que você poder conversar com uma pessoa. Então, hoje, mais do que nunca, conversar face a face com alguém... Cometi o erro de não pegar água. Então, conversar. Se quiser ir lá pegar água, eu cubro para você, que eu tenho um comentário para fazer. Não, comenta, vou pegar água, comenta. Vai lá. Não, eu achei muito legal que ela trouxe a palavra curadoria. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi isso em relação a conhecimento, né? Para mim, curadoria era arte. E eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi isso em relação ao conhecimento foi justamente na FGV, ou seja, há 10 anos atrás, um professor chamando a nossa atenção da importância da curadoria do conhecimento, né? Que é assim, o conhecimento está aí, ele está disponível. E ele deixa a gente meio maluco, né? Como você mesmo falou. E aí o poder da curadoria, de você ter gente que sabe do que está falando, que entende o que vale a pena para aquele grupo, né? Então, a curadoria específica, e acho que isso conecta com o que você estava dizendo, que é, de novo, é o humano, né? São as pessoas. Isso aí, não vou dizer se o ChatGPT faz ou não, porque eu acho que não tem competência, mas eu acho que não da mesma forma que uma pessoa, né? Então, não, assim, sem colocar essas duas coisas em competição, mas só para, de novo, elevar o nosso assunto aqui, né? Que são as pessoas que são os líderes. Que eu acho que esse é o papel do RH nesse momento, que é guiar um pouco as pessoas nesse mundo de informação para tudo quanto é lado. Eu costumo falar que o grande papel do RH hoje é a curadoria de competência, porque o que é a competência que você precisa para a tua organização amanhã, que agora já é tarde demais, né? Então, já no amanhã, e aí, consequentemente, você vai ter a curadoria de conteúdo, de informação, que é para você estar sempre guiando as pessoas para o lugar onde a empresa quer ir, o que elas precisam ter de informação, né, para executar o seu trabalho, né? E aí a gente falou para mim, coach, que é super importante, mentoring, né? A gente tem falado muito de mentoring reverso, né? A gente do executivo fazendo mentoria, né? Sendo mentees, né? Da nova geração, que eu acho que é essencial para o executivo, para entender esse novo movimento que a sociedade está sempre em movimento, mas entender o que a nova geração vai consumir, onde eles querem chegar e tudo. Os eventos de confraternização, ferramenta de compartilhamento, de criação de conteúdo, de gerenciamento de comunidade, de plataforma. Eu acho que a galera da comunicação tem muito a agregar dentro do RH, porque eles têm muito mais conhecimento em gestão de comunidade,
coisa que a gente não tem tanto no RH, de gerenciar, animar a comunidade. Então, essa parceria forte com a comunicação é muito importante. Coisa que a gente não fala muito, mas o shadowing, né? Que é você estar junto com uma outra pessoa, conhecendo um pouco do trabalho que ela faz, né? Que é realmente essa sombra, né? Você fica lá com uma sombrinha de uma pessoa para entender qual é a lógica. A gente, às vezes, eu lembro no RH, tem vários business partners, né? Como que um business partner, que é uma pessoa que vem do RH, às vezes uma formação mais de humana, vai trabalhar numa empresa de engenharia, e aí você tem uma galera super técnica, como é que você vai ser um RH se você não conhece o métier, né? Se você não conhece aquela área, você tem que fazer um pouco de shadowing com o RH, da função, para poder captar a forma de pensar, a lógica, quais são as competências, o que e até identificar possíveis problemáticas que você tem que ajudar a resolver dentro daquela equipe, né? E tem uma coisa nova que a gente está fazendo na SAP que eu quero compartilhar, que eu tenho achado sensacional e que, sinceramente, custa nada e não é ferramenta nenhuma, que é o que a gente está chamando de speed dating dentro da organização, que é você aleatoriamente, você seleciona 3 a 4 pessoas e manda um convite de 15, 20 minutos no dia. Então, a gente tem isso uma vez por mês, eu recebo um convite de um speed dating, entre 15 e 30 minutos. São 3 a 4 pessoas que vão se conectar sem saber quem são, só para se conhecer, né? Então, isso não custa nada e é uma forma incrível de você se conectar com gente de diferentes áreas, de saber o que está se passando em outros lugares do mundo, né? E num contexto onde a gente não vai mais para o escritório, né? Então, como é que a gente conhece as pessoas da nossa organização e o que está acontecendo nas outras áreas se a gente não vai mais para o escritório para ter a fofoca no café, né? E saber o que está acontecendo, se o outro está triste, se o outro não está, né? Bom, mais ou menos era isso. Falei um monte de coisa e a ideia era um pouco trazer essa importância da inteligência coletiva, o quanto a gente tem que trabalhar os elementos da cultura para que ela seja potencializada, né? E algumas ferramentas aí que eu falei no final que podem ser instrumentos para ajudar a implementar um pouco mais essa mentalidade de troca, né, entre as pessoas, de construção dessa inteligência coletiva. Vamos lá. Muito bom, excelente. Duas aulas aqui, né? Práticas do ponto de vista da inteligência coletiva, e é o que vocês trouxeram, que eu acho que é fundamental, que esse processo ele deve ser estruturado, né? A inteligência coletiva é espontaneamente, dentro daquilo que a gente está trazendo, né? Nós estamos conversando, como isso se potencializa e também as pessoas se realizam com isso, como a Tânia falou dessa motivação intrínseca, que é muito legal, porque até mesmo até o Pierre Levy e outros autores reconhecem a questão que as pessoas entende o quanto o valor que elas têm nesse processo, porque começa um reconhecimento legítimo, né, das pessoas, aquilo que elas realmente têm para oferecer. É que, às vezes, se nós falarmos em algumas organizações que hoje são mais horizontais, ou mais participativas, ou as pessoas onde já tem fóruns de participação, a gente talvez não ache que isso seja um estágio ainda já muito primário, mas quando nós olhamos para algumas organizações muito verticalizadas, né, onde a questão do conhecimento ela está muito em silos, né, muito em pequenos territórios dentro da organização, ou que as pessoas não têm esse espaço de contribuição, isso está definido em posições. Realmente, as pessoas que estão fora, as pessoas que estão num nível diferenciado, ou seja, ou no nível dentro da hierarquia, realmente elas não participam, né? Elas não têm voz. Eu vou dizer, Regina, essa organização tão verticalizada, ela vai morrer. Sim, ela tem data para morrer. Se ela não mudar, ela tem data para morrer, porque ela já não vai conseguir mais contratar. Já é o que está acontecendo aí. Né? Então, assim, se ela não se quebrar, ela não vai conseguir sobreviver. E eu lembro do David Urich, há pouco tempo, né, no último livro dele, ele fala assim, qual que é o papel do RH?
né? Ele retoma essa discussão, né? Qual que é o papel do RH? O papel do RH é entregar uma organização sustentável para os funcionários. Isso mesmo. Né? Não tem... esse é o segredo. Então, se a organização é muito hierarquizada e ela não está funcionando, o papel do RH é saber influenciar e quebrar essas caixas para mostrar, olha, desse jeito que está indo, você não vai durar. Né? Sim. É isso mesmo. Fantástico. E é interessante que, só para ilustrar a questão da atuação do Pierre Levy, que ele está vivo e está fazendo outros trabalhos, está lá no Canadá. Quando ele fez isso, ele mapeou uma comunidade para ver quais os conhecimentos que a comunidade tinha, porque naquele momento, na França, não tinha escolas suficientes para a população. Então, esse trabalho da inteligência coletiva foi detectar quais as competências que nós falaríamos hoje, e os conhecimentos existentes, e que isso pudesse transitar e ser o motor de conhecimento e de formação das pessoas. Sim. Aí, quando ele foi para o Canadá, ele foi fazer um mapeamento do que a sociedade tinha de conhecimento, mas daquilo que ela precisava e não tinha, que também é um outro lance bem interessante, né? Você olhar o que uma organização não tem, né? Para que possa colocar o que é necessário. E essa questão do não ter, para o futuro é muito interessante, né? Uma inteligência coletiva que identifica aquilo que aquela inteligência não tem e que ela é necessária para o futuro. Eu acho uma sacada o máximo, assim, né? No sentido de você trabalhar do que você tem disponível. Esse exercício do compartilhar que vocês estão falando, do que potencializa, é um absurdo mesmo, né? E aquilo que nós não temos, que nós também podemos descobrir coletivamente, né? É isso mesmo. Para que esse, na verdade, né, da psicanálise é a maior riqueza, né? A gente reconhece o que a gente tem e o que a gente não tem através da troca com o outro. Sim, Senão a gente não consegue ter esse reconhecimento, né? E eu queria só trazer um elemento que você estava falando exatamente dessa construção coletiva, do conhecimento e tudo. E como hoje, a SAP, há pouco tempo, a gente lançou até um manifesto, né, para muitas posições onde a gente já não pede mais nem diploma de nível superior para contratar, como colarinho branco ainda, né? Você contrata, por quê? Os grandes desenvolvedores de software hoje têm 15 anos. Mas eles aprenderam aonde? Na faculdade, compartilhando em YouTube, em todas essas redes. Então, o aprendizado, o que a gente vê hoje é mais do que nunca isso. O aprendizado, ele não está guardado em quatro paredes. Ele não está guardado nem dentro da sua máquina do computador. Ele está em todo lugar. Então, ele está pulverizado, né? Exatamente, está em todo lugar. Olha, que fantástico. Você me lembrou uma conversa recente de uma pessoa que ela estava me contando que o sobrinho dela foi morar na Inglaterra e ele foi convidado, enfim, numa empresa XPTO e tal. E ele tem o inglês assim, perfeito, avançado, proficiência e tal. E ela fala assim, mas eu vou te contar uma coisa, como que ele chegou nesse processo? Ele aprendeu inglês pelos games. Ele chegou pelos games. E ele fala assim que quando ele fez a primeira avaliação para fazer esse processo, então as pessoas ficaram impressionadas. Falando, nossa, onde esse cara estudou, né? Onde que ele fez? Ele é jovem também, 19 anos. Tal. Ele falou assim, não, eu não estudei em lugar nenhum. Mas como você fala inglês? Pelos games. Olha que interessante esse exemplo que você trouxe. E é coisas que muitas vezes, por exemplo, é coisa que muitas vezes geracionalmente, quem está olhando de fora vai falar, esse cara não está aprendendo nada jogando videogame. Exatamente. Olha como é quebra de paradigma para tudo quanto é lado. E acho que é verdade, é isso mesmo. É um repensar desse mapa, desse modelo mental. E olha, essa temática da inteligência coletiva, ela é uma temática, não é de agora, né? E isso me fez lembrar, isso volto para mais de 25, 30 anos atrás, do autor chamado Peter Senge, que fala lá, a quinta disciplina, a dança das mudanças, fala dos bancos de ideias das melhores práticas. Né? E o que tem hoje nesse sentido? É que
guardava esses conhecimentos, hoje a gente precisa colocar esse conhecimento numa forma de sabedoria, que você precisa criar movimento, que é essa a proposta da inteligência coletiva. A gente tem levado para as organizações modelos voltados para a mentoria, em que a gente faz o mapeamento dessas inteligências de acordo com o que a empresa tem, e aí entra uma coisa do que a gente coloca assim, a gente precisa saber o que a gente não tem, que a gente precisa, né, para transitar. E tem um ponto que eu acho que é o ponto que traz mais consistência para esse processo de implantação da inteligência coletiva, além dos modelos que vocês estão trazendo, que são fantásticos, que e todos eles trazem isso, dar utilidade e valor àquelas pessoas que colaboram com o coletivo. E esse coletivo cria força para a organização, ela é beneficiada e ela pode beneficiar a todos os envolvidos. Acho que isso cria uma nova questão que a gente tem trazido muito aqui, né? Que é mais do que a transformação, é a evolução da organização. Porque está falando de evolução de consciência, porque o coletivo ele está nesse processo. Nós já estamos estourando no tempo, daqui a pouco de novo. Nossa, já temos que... Eu vi que tem 2 perguntas, eu não sei Então, se a gente... Vamos lá. Entra nelas. O Miguel fez 2 perguntas aqui. Ele falou, o grupo é mais inteligente do que o mais inteligente do grupo? Na minha opinião, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Concordo. E a outra pergunta dele... Sim, desculpa. Não, porque até que o Pierre Levy, ele sempre fala, é uma frase dele mesmo, né? Todo mundo tem algum conhecimento, mas não tem ninguém que tem todo o conhecimento. Sim. Né? E Sim. é bem a soma dos individuais. Né? Júlia, tem uma pergunta para você poderia repetir o nome no chat? As 2 ferramentas que você citou, né, o Speed Dating e a outra. Eu falei, a gente falou coach, mentoring, os eventos de confraternização, até porque eu fiz minha lista, eu fiz minha tarefa. Né, as ferramentas de compartilhamento de gestão de comunidade, mas eu acho que você falou antes era o shadowing, que é um termo que é muito usado para também desenvolver quando alguém quer, por exemplo, mudar de área e ela ainda não tem aquela competência, ela fica... Que é um pouco o que a Tânia fez na passagem para... Você ficou 1 ano trabalhando, né, em paralelo com aquela pessoa, você ficou meio fazendo uma sombra dela, entendendo o que ela fazia, trocando, né, que chama de shadowing. E o speed dating que você pode usar, que eu acho que super funciona e é praticamente custo zero para a empresa. Fantástico. Tem mais uma outra pergunta, né? Dá tempo aqui? Dá sim. As pessoas se comportam na organização de acordo de como são avaliados? Eu falei um pouquinho, acho, disso, né? Assim, acho que talvez seja um pouco forte dizer que as pessoas se comportam como elas são avaliadas. Mas eu acredito sim que a forma como a empresa avalia, como ela recompensa, como ela elogia as pessoas, o comportamento das pessoas, né? Isso é importante dizer. É uma variável não vai moldando. É uma variável não desprezível, né? É uma variável não desprezível, exatamente. Não, ela vai moldando, né? Porque é isso, eu posso dizer, eu quero que se trabalhe em time, mas depois, no final do dia, eu recompenso uma pessoa porque ela fez um projeto super legal, ou uma apresentação, sei lá, alguma coisa especial sozinha. E aí eu posso ter certeza que esse comportamento dela vai se repetir, ela vai trabalhar sozinha de novo. Claro, isso é um exemplo pequeno aqui, quase banal, mas eu acredito sim que a forma como a empresa vai mostrando para os seus colaboradores como ela avalia, como ela recompensa, como ela elogia, o que é bem visto, o que faz a pessoa receber uma promoção, vai sim moldando de alguma forma o comportamento das pessoas. Até para expelir aqueles que falam, aqui eu não fico, como a gente mesmo acabou de falar. Deixa eu aproveitar, eu vou pedir para a Júlia fazer um comentário breve aí e já deixar uma mensagem para os nossos
participantes aqui, que a gente está no limite do tempo, e depois volta para a Tânia para deixar a mensagem para os nossos E participantes. vocês só estão sendo elogiadas aqui, já querem ver mais, ó. É tão gostoso poder falar português, né? Com essas duas mulheres Fico fantásticas. doida aqui. Ai, que delícia poder trocar em português. Entendo completamente. Né? E eu vou assim, já, né, vamos despedir, obrigada, adorei participar, e falando como é importante a gente estar fazendo essa troca, e tá falando em português, né? Gente, o quanto a gente produz coisa boa no Brasil. Eu falei isso pro Adilson, falei, eu vou em evento aqui e eu vejo quanto a gente está discutindo coisa no Brasil em relação de gestão, liderança, que está lá na frente, né? Então, assim, quando a gente sai do Brasil é que a gente dá valor, às vezes, né? Sempre assim, né? A gente tem que perder um pouco para ganhar, né? A gente perde um pouco para ganhar. Então, assim, parabéns pelo evento, parabéns por esses 23 anos, obrigada pelo convite. Foi um prazer conhecer, não conhecia a Regina e a Tânia, que agora já ampliei meu network aqui, a minha rede de inteligência coletiva. E conte sempre comigo para o que precisar. E se alguém quiser me entrar em contato, me acha lá no LinkedIn, Júlia Maria Carvalho, e pode mandar mensagem, a gente vai conversar. Legal. Julia, deixa eu aproveitar. Você pode aproveitar até, compartilha no chat aqui o seu link do LinkedIn, que já ajuda. Vou compartilhar. Tânia? Perfeito. Bom, eu também concordo com o que a Júlia comentou em relação ao que se produz de qualidade no Brasil, eu também observo isso muito. Bom, também, de novo, parabéns, obrigadíssimo. E acho que de mensagem final é realmente pensar muito bem, né, nós como RH, ou não sei se o público é todo de RH, mas imagino que em grande parte, nosso papel dentro da empresa realmente como catalisadores e como pessoas que têm realmente na mão ferramentas para potencializar o conhecimento e os saberes que estão lá dentro das diversas pessoas para fazer com que isso seja uma coisa a mais do que só a soma né? Não é 1 mais 1 é 2, algum outro número para além disso. E eu acho que a gente tem diversas ferramentas para isso, e realmente lembrar e ter em mente que isso é de fácil aplicação, se isso for compreendido como tal. Fantástico. Fechando. Não, só agradecer, foi uma delícia aqui estar conversando com vocês, e nós estamos saindo maiores do que entramos. Então, muito obrigada por tudo aqui. Muito bem, Obrigada. aproveitando aqui, agradecendo mais uma vez, que alegria, que painel fantástico, fluidez maravilhosa, a gente agradece, vamos encerrar.